Olá, olá, boa noite, salve, salve nação santista. Eu sou Giovanni Martinelli, começando mais um boletim do Diário com as últimas informações do nosso glorioso alvinegro praiano. Boletim hoje, daqui a pouco vai ter a nossa participação da Isabel Nascimento, a nossa grande colunista imparcialmente santista. E a gente vai falar nos próximos 30 minutos sobre tudo o que está acontecendo aí no Santos, categoria de base, sereias da Vila, time profissional, tem muita coisa acontecendo e a gente vai comentar bastante sobre isso aí nos próximos 30 minutos. Todo mundo sabe, né? Sábado tem o jogo, domingo tem o jogo contra o Fortaleza, às 16 horas, na Vila Belmiro, todos os ingressos já esgotados para esse confronto. O Santos pode ter até 4 mudanças na escalação para esse jogo do próximo domingo. A gente vai falar sobre isso, tem algumas mudanças meio básicas, né? Por exemplo, o Gustavo Henrique está suspenso, não vai poder jogar. Tem o Vitor Ferraz, que estava resfriado, está à disposição. Felipe Aguilar volta. Então essas mudanças são mais ou menos claras, mas parece que a gente vai ter algumas outras mudanças também. E tendo essas outras mudanças, a gente vai comentar aqui, né? Hoje a gente soltou uma notícia aqui no Diário, fizemos uma nota aqui no Diário, né? Sobre a sequência de jogos até o final do primeiro turno, né? O Santos tem 2 jogos dentro de casa e 2 jogos fora, né? Assim como todos os outros adversários, e agora tem 6 times aí na briga pela primeira colocação ao final do primeiro turno. Você pode aproveitar e entrar lá no nosso site para votar, né? O que você acha, qual vai ser a posição do Santos ao final do primeiro turno desse campeonato, né? A gente acha que vai ser primeiro, e vamos torcer para que se confirme isso, né? Tem bastante gente entrando aqui já, ó. Vou tentar dar, enquanto a Isabel não chega, vou dar uma boa noite aí para o Thiago Bermudes Aguilar, para o Carlos Lima, para o Dinei Gonçalves, para o Giovanni Mota, para o Márcio Ishikawa, para o Felipe Souza, para o Neco Queiroz, para o Rafael Ribeiro, para o Rogério de Brito, para o Flávio Santos, William Vieira da Silva. A gente também vou falar também sobre a situação financeira do Santos. A gente acabou de subir uma nota aí falando do momento do Santos financeiro, né? O próprio clube publicou ontem uma análise lá dos 6 primeiros meses do ano, como que aconteceu, como que está o panorama, e o panorama é um pouco preocupante, né? Então a gente vai falar sobre isso também nos próximos 30 minutos aí. Boa noite ao Clécio Guerreiro de Santos, está aqui, o Jordan Oliveira, o Agostinho Ribeiro, o Marcos Teixeira de São Miguel Paulista. Algum jogador da base contra o Fortaleza? A princípio não. Vamos lá, enquanto a Isabel não chega, a gente vai comentando aí sobre essas possibilidades aí. O que parece, né? Everson mantido no gol, né? Vai ser o 11º jogo seguido dele. Vamos ter uma linha ali atrás com Victor Ferraz, Felipe Aguilar no lugar do Gustavo Henrique, Lucas Veríssimo e Jorge. A dúvida começa no meio campo. Tem uma possibilidade do Jean Mota entrar na vaga ou do Carlos Sanches ou do Felipe Jonathan, né? E isso é uma possibilidade. E tem também uma possibilidade do Marinho. Essa acho que todo mundo vai gostar um pouco mais, né? Do Marinho assumir o lugar ali do Derlis. Então acho que tem essas pode ser até 4 mudanças para esse jogo, né? Então vamos esperar. O que vocês acham? Vocês acham que o Marinho devia ser titular? Ou vocês acham que devia ser o Derlis mais uma vez? Essa acho que uma mudança ali. E o Jamota, será que ele merece uma outra chance? Então, vamos lá. Enquanto a Isabel não chega, vou tentar responder aqui. Ó. Tem, por exemplo, uma pergunta interessante. O José Caferro. Da sua opinião sobre o Santos, para o Flamengo ser campeão da Libertadores, Gabigol e o Bruno Henrique
é, auxílio do Santos para o Flamengo ser campeão. Na verdade, eu não sei se o Flamengo vai ser campeão, né? Mas assim, tá forte. Eu espero que chegue até a final. Eu espero que um argentino ganhe, mas que chegue à final ali. E porque daí vai ter que dividir um pouco as atenções com o Campeonato Brasileiro, né? Então, isso pra gente é bom. Agora, Bruno Henrique, cada dia que passa, né? A gente tá vendo que foi uma péssima negociação para o Santos, né? O Santos parcelou a venda do Bruno Henrique. Ele hoje é jogador de seleção brasileira, é um dos destaques da Libertadores. E o Santos ganhou o Jean Lucas. O Flamengo ganhou duas vezes, porque o Jean Lucas foi vendido pro Lyon. O Santos não ganhou nada e, pelo contrário, ainda teve que pagar. O último relatório do Conselho mostrou. O Santos ainda teve que pagar uma comissão para que tivesse vindo para o Santos, né? Então, assim, o Santos não ganhou na venda. O Bruno Henrique está fazendo um super sucesso no Flamengo. E o Jean Lucas do Santos não ganhou nada e ainda teve que pagar uma comissão. Ela chegou muito bem-vinda. Estava esperando você, Isabel, para a gente entrar nos assuntos mais polêmicos aqui da noite. Bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso boletim. Aposto que agora a audiência vai duplicar aqui, ó, tem bastante gente, 34 pessoas já. E a gente tá falando, né, Isabel, que eu tava falando do time aqui, quero que você entre nessa história. Até alguém falou aqui de um vídeo do seu canal, o Imparcialmente Santista, para quem não conhece, que o Santos pode ter até 4 mudanças, né? O Vitor Ferraz provavelmente volta na lateral direita, o Felipe Aguilar na vaga do Gustavo Henrique, tem uma possibilidade de mudança no meio ali de entrada do Jean Mota, e uma possibilidade de mudança no ataque, o Marinho no lugar do Derlis. O que você acha dessas mudanças? Você é favorável a todas elas ou você acha que alguma delas não deveria ser feita agora? Bom. Oi, Giovanni. Oi, gente. Boa noite. Eu acho que, assim, questão da zaga tem que acontecer, né? Não tem outra saída. A gente tá sem o Gustavo Henrique. Eu acho que... E eu gosto muito do Aguilar. Até acho que no pênalti que o Gustavo Henrique cometeu, se fosse o Aguilar, provavelmente teria sido com mais precisão, porque ele é muito bom quando ele vai tirar a bola dessa maneira. Então, com certeza, eu acho que ele vai voltar com o Vitor Ferraz, porque é uma coisa que a torcida tá pedindo. E até acho que se o Vitor Ferraz não tivesse pego resfriado, ele teria jogado sim com o Vitor no jogo contra o Cruzeiro. Eu acho que foi bem a questão da doença mesmo. A questão do Derlis é que eu acho que o último jogo ficou muito confuso a função do Derlis ali, e a gente nem pôde avaliar, porque eu acho que assim, no primeiro tempo, se o Santos teve 25% de posse de bola, é muito. Porque a gente não jogou, não é que o Santos não saiu não conseguiu chegar no ataque. O Santos praticamente não saiu do campo de defesa. Então eu não acho que o São Paulo vai mudar. Até que foi o quarto jogo consecutivo que o São Paulo jogou com o Soteldo, o Delis e o Sacha. Então, se não for por questão de suspensão, nem pendurada, eu acho que ele não vai entrar com o Marinho. Mas eu acho que ele vai começar a colocar o Marinho um pouco antes, não esperar até 38 do segundo tempo. Mas acredito que essas mudanças serão feitas sim. E em questão do Giamota, é o que eu falei, né? O Evandro até que ele entrou 2 vezes, jogou o quê? Uns 15 minutos no total até agora, e no último jogo nem teve a chance de mostrar. Mas como esse jogo é extremamente importante, eu acho que ele entraria com o Giamota, porque a gente precisa ganhar. Ganhar próximo jogo tem uma palavra só, né? É obrigação do Santos. Você colocaria o Giamota na vaga de quem? Do Pituca, do Felipe Jonathan ou do Sanches? No último jogo eu tava pensando em colocar no lugar do Evandro. Pensando na escalação Então, que mas ele é que o fez. Evandro, na teoria, entrou na vaga do Vitor Ferraz, né? É, o Pit... Ai, é difícil, mas o Pituca, mesmo sendo um jogador muito regular, ele não vem fazendo boas partidas, né? Então eu acho até. Mas é difícil tirar o Pituca, né? Eu acho que o Pituca é o queridinho do Sampaoli. Ele não tira o. É, é realmente complicado. Eu não sei quem que eu tiraria, sabe? Não sei, então. Eu tiraria o Felipe Jonathan, mas eu vi até matéria, acho que o Globo Esporte, se eu não me engano, fez uma matéria
falando de que ele está treinando no lugar do Carlos Sanches em alguns momentos. Não tiraria o Sanches do time, mas... Isabel, aproveitando que você está aqui, vamos entrar nos outros assuntos aqui. Ó, Luiz Carlos Siqueira, ele está perguntando o que a gente acha do Santos contratar o Fernando Diniz, né? Foi o assunto aí da semana, né? O Fernando Diniz foi demitido do Fluminense e o Pérez falou que já tinha até conversado com ele para ele assumir as categorias de base do Santos. Você gostaria de ver o Fernando Diniz na base do Santos? Você acha que ele poderia num futuro próximo, ser um bom substituto para o São Paulo? O que você acha sobre o Fernando Diniz? Nossa, eu acho que eu gostaria, ainda mais assim, a gente fazendo essa live faz tanto tempo que você mesmo reclama da base, reclama assim de como a base está sendo conduzida, que às vezes não tem um planejamento. Eu gostaria sim, eu acho um nome muito forte. Eu vi que ele já recusou a proposta. É normal uma pessoa que passa por times grandes, passa por Atlético Paranaense, passa por Fluminense. Teoricamente, quando você vai cuidar da base, você se rebaixa, né? Não rebaixa em questão do Santos, rebaixa em questão de você cuidar de um profissional e depois você cuidar da base. Mas eu acharia muito legal, eu gosto dele. Ele é psicólogo, então eu acho que é uma pessoa legal para você poder tratar não só a questão do menino ali, mas o menino que ganhava R$ 500 e do nada vem um contrato de 20, 25 mil. O que ele faz com isso? Então eu acharia muito legal. Não para ele ser o técnico do aspirantes, do sub e tal, para ele coordenar a base do Santos, eu gostaria sim. Então, como você falou aí, né, eu sou um crítico bastante ferrenho aqui do trabalho na base do Santos. Ontem, meus grupos de WhatsApp aqui bombaram, né? Um jogo transmitido pelo Sport TV, o Santos no Urico Mursa, perdeu por 3-0 para o Vasco, está numa situação muito complicada no Brasileiro Sub-20, está lá, se tivesse rebaixamento, estaria na zona de rebaixamento. Hoje teria jogo dos aspirantes contra o Figueirense, por todo o problema que está passando com o Figueirense, com o Clube Empresa, salários atrasados, o Santos ganhou de WO. Então, hoje não deu para a gente fazer uma avaliação, mas ontem o time foi muito mal. O Carlinhos Lima, aqui Carlos Lima, está dizendo que o Felipe Aguilar não dá. Toda vez que o Santos joga com ele, ele faz bananada. Não é bem assim, né, Isabel? É que ele ficou com a imagem ruim pelo clássico contra o São Paulo, né? Mas até assim, tinha muito torcedor dizer Aguilar monstro, melhor zagueiro. Até 2 meses atrás tinha muita gente que falava melhor zagueiro do Brasil, melhor contratação e tal. A questão do Santos com os zagueiros é que os zagueiros eles não vão mal, né? Eles têm erros pontuais e cruciais para a partida. Você pode ver que desde a final do Paulista do Luiz Felipe, desde que ele fez aquela besteira, o São Paulo não colocou ele de novo. A torcida pegou bronca com ele. E tem muita gente até que ainda pede por ele. O Aguilar foi a mesma coisa, foi muito grande o erro dele. Agora o Gustavo Henrique muito grande. Então, a questão do zagueiro é que parece que não é que ele vai mal. Às vezes as pessoas reclamam do Vitor Ferraz, não cruza, não corre isso. Mas a questão de 90 minutos. O Aguilar, o Gustavo e o Luiz Felipe fizeram erros, mesmo Veríssimo. Nossos 3 zagueiros, a gente tem um monte de zagueiro, todo mundo já foi expulso. O Luiz Felipe não foi expulso, mas o Veríssimo foi expulso e a gente quase perdeu aquele jogo. Se não tivesse o Botafogo com 1 a menos, a gente também poderia ter perdido aquele jogo. Então, o Veríssimo já foi expulso, o Aguilar já foi, o Gustavo já foi. Então, assim, você tem um monte de zagueiro e eles serem expulsos. O Felipe tem o lance do contra o Corinthians na semifinal, né? No primeiro jogo da semifinal, que foi uma falha dele, saiu o gol da vitória do Corinthians. Então, todos eles já tiveram um momento de vilão na temporada, né? Então, essa que é a questão. Não é igual a gente comenta. Achei um jogo ruim. Não, são erros cruciais que a gente ou tomou gol ou levou a derrota. Então, isso que é muito complicado. Mas eu gosto do Aguilar, sim. Então. O Rafael Ribeiro está falando aqui do placar provisório, se foi o placar provisório que diminuiu a capacidade para os jogos na Vila, afinal estava vendendo 11.600 e esse vendeu 11.007. Acredito que não, viu, Rafael? Porque é o seguinte, ó, aí você está falando de uma diferença de 600 lugares, né? E 600 lugares é todo aquele setor visitante ali da Vila Belmiro, que é um espaço muito maior do que o espaço onde vai ficar ali o placar provisório, né? Então não acredito que seja isso, não. O Luiz Francisco Santos está dizendo que ele quer ver o Marinho jogando, Paulo Lima está aqui, Jonathan Oliveira, Orivaldo Seco,
O Edilson Pires de Carvalho tá também, que é o Marinho. O Carlinhos está falando que minha voz está baixa. Está baixa, é mesmo? Vocês não estão conseguindo ouvir? O Márcio Chical, o BH ia sair de qualquer forma mesmo. Esse é um ponto, mas assim, o ponto é que o Santos ele ia sair de qualquer jeito, mas o Santos não foi bem ali. Hoje a gente está vendo que o Santos não foi bem aí nessa negociação, né? Ó, como eu tô atrasado aqui, Isabel, tem muita gente dando boa noite a você, da hora que você chegou. Ó, o Robson Martins, o Giovanni Mota estão dando boa noite aqui para você. Tem mais gente aqui dando boa noite para a Isabel. A Isabel acabou de mandar um vídeo no canal dela, muito bom. Parabéns, eu sou inscrito lá. O Flávio Santos está dizendo. Quem mais aqui? O Wilder Brando, de Ferraz de Vasconcelos. O Marcos Teixeira dando boa noite para você. O Célio Raul Bota está dizendo que tem que tirar o Felipe Jonathan. O Giovanni Mota está dizendo que o Evandro falou que ia jogar de volante. É isso, mas ele ia jogar de volante e ia ter 3 zagueiros ali. O Lucas Veríssimo fazendo o lado direito, o Gustavo Henrique na sobra e o Jorge fazendo o lado esquerdo. Aí erraram uma bola do lado direito, o Gustavo Henrique tomou nas costas, né? Isabel, não sei se você chegou a ver, o Bem Amigos, que teve o áudio ali da expulsão do Gustavo Henrique, e foi no Bem Amigos que eu prestei atenção assim, de como ele estava muito atrás do Pedro Rocha e chegou, muito na frente, na verdade, né? E chegou atrás ali, né? Aquilo que a gente fala que ele é um zagueiro que é lento, né? Ele tem várias qualidades, mas ele é lento, né? Ele é o nosso maior zagueiro, né? Mas ele acaba sendo acho que tem 1,93, né? Mas ele acaba sendo um pouco mais lento mesmo. E quando ele chegou atrasado. Então. Tem mais gente aqui falando, eu vi mais gente falando do seu vídeo aqui, Isabel. Aqui, ó, o Carlos está dizendo que fora o Aguilar tomou os 2 gols contra o São Paulo, que foi culpa dele. O Juari Ribeiro está aqui. O Fabrício Bellini, na minha opinião, acho que o Sub-20 está sendo mal treinado. Como pode tomar 3 gols do Vasco em menos de 20 minutos? O Felipe Castro. Dizem que o Santos vai mal no Sub-20 porque os garotos não treinam muito junto, porque eles fazem sparring. Não é bem verdade, não. Aqui, ó, o Giovanni Mota está dizendo que para ele o Gustavo Henrique, o Aguilar é melhor que o Gustavo Henrique e o Veríssimo. O Mauro Santos dando boa noite para você aqui também. O José Santos falando da base do Santos, eu já falei muito aqui sobre a base, eu acho que o trabalho é muito mal feito. André Pereira Santos, um abraço para Isabel. Isabel, tá pedindo uma dica para você, dá uma dica para ele no Cartola, ele é de Vilhena, Rondônia. Você joga o Cartola, Isabel? Coloca o Soteudinho. Não jogo porque eu vicio nessas coisas. E aí depois você fica torcendo por umas coisas que você fica meio com dúvida do que você tá fazendo, torcendo para aquele time ou para aquele jogador. Então não faço esse tipo de coisa mais. Para quem joga o Cartola, né? A gente tem a nossa liga no diário, já está com 360 participantes. Então, quem quiser entrar lá, é só entrar, procurar a liga, chama Diário do Peixe mesmo, né? Isabel, vamos falar de um assunto que a gente levantou agora, né? Foi o Diário que fez uma matéria dizendo que o Santos precisa de 50 milhões para fechar as contas, né? Eu sei que você gosta muito disso também, você procura se informar, você procura estudar sobre esse lado de gestão, né? Saiu o balanço do primeiro semestre, o Santos teve um déficit de 49 milhões, sem contar a verba do Rodrigo, mas agora vai contar a verba do Rodrigo e já está, assim, o que não está penhorado já praticamente foi gasto, né? É para cobrir esse rombo aí que teve no primeiro semestre. E o Santos, se não vender ninguém, e se o Neymar não foi vendido, vai ter que dar um jeito de encontrar 50 milhões aí para pagar salários de outubro, novembro e dezembro, além de 13º, essas coisas, né? A gente viu lá no balanço que a folha salarial do Santos está em 13 milhões de reais. É um valor muito alto, né, Isabel? E ainda você conta que você tem 700 e poucos mil que é para Brian Ruiz, que não joga desde o começo do ano, né? Essa conta mesmo, se continuar assim, não vai fechar mesmo, né? E também dentro desses 50 milhões, a gente nem conta que a gente não começou nem a pagar o Cueva, né?
São 26 milhões que ainda nem começaram a ser pagos. Então, eu acho que é interessante a contratação e tal, mas é o que a gente estava falando muito de gestão e muito da função do Paulo Tuori, né? Que eu acho que na entrevista dele as pessoas falaram, e contratação, e o volante, o São Paulo, ele quer isso. Ele falou, não tem contratação agora. Então você tem que ter um planejamento para quem você está contratando, porque é o que a gente falou, não adianta você contratar um monte de gente, semana que vem o São Paulo ele vai embora, e você tem um monte de gente que você não sabe o que você vai fazer. Desde Uribe, até Cueva, até esse Evandro, até os dois meninos que chegaram agora, né? O Venuto, o Léo Pérez, que a gente ainda não viu jogar, até o Jobson. São muitos nomes que não conseguiram se firmar. A maior parte dos jogadores que o São Paulo conseguiu que jogassem bem no Santos já estavam no Santos. Desde Giamota até mesmo o Sacha, o Sanches, o Delis. Acho que o jogador que melhor, os dois jogadores, né, que melhor se encaixaram ali, talvez seja o Soteldo, Aguilar e o goleiro. De resto, o Santos fez 14 contratações. Três estão como titular atualmente, se eu não estou errada aqui. Tem o lateral, né, o Jorge. Então, de 14, você ter 4 como titulares, realmente é um número baixo. Então, por isso que tem que ter um planejamento de contratação, porque você eu vi várias notícias até de times como o Fluminense, o Pedro mesmo, do Fluminense, tinha falado aquela vez que tinha feito um desabafo por questão de salário. Você começa a inibir os jogadores a querer ficar no Santos, a jogar. Hoje mesmo o que aconteceu com o Figueirense, não estou comparando tamanho nem nada, mas foi por questão de salário. Foi o WO desde o profissional até o WO no aspirante. Então, eu acho que o Santos nunca foi um time que deixou de pagar salário por muito tempo. Isso sempre foi um respeito que o Santos teve com os seus jogadores. Então, isso sim é um absurdo você pensar em 14 nomes, 4, ou sei lá, às vezes 5 titulares, se você jogar com o Felipe Jonathan e com o Jorge, e você não ter. E você não pagar os jogadores. Exato. Esse é um problema muito, muito crônico, né? Rafael Almeida está dizendo se o Pacaembu já está liberado. Acho que estamos precisando jogar umas 3 seguidas lá. Conseguimos colocar 30 mil agora que o time está bem. Então, assim, o Pacaembu já está liberado. O Santos trabalha, se eu não me engano, o jogo contra o Avaí para jogar, para ser o primeiro ali no Pacaembu, final de setembro. E a gente mostrou aqui, né? A gente também trouxe no começo da semana que o Santos tem a terceira pior média de público do campeonato. Está na frente apenas do Avaí Goiás, e da acho. Chapecoense. Avaí e Chapecoense só. E tá jogando com a Vila lotada, né, Isabel? Que é o problema ali da capacidade da Vila, né? Que foi muito a questão do. O Pérez deu uma entrevista essa semana, né? Acho que foi a Rádio Kiss. E perguntaram para ele do retrofit e tal. E ele comentou que ele comentou muito da necessidade de existir esse retrofit por conta da capacidade. Porque não adianta você lotar, sendo que em comparação a estádios, o Flamengo com o time que está agora, lotando 60 mil sempre, o São Paulo com Daniel Alves lotando 40, 45 mil, a média fica muito. O Santos lota, mas põe 14. O outro tá lotando, colocando 60. É óbvio que a nossa média final vai ser muito mais baixa. Mas foi. Não sei se a gente já vai mudar para esse assunto, mas foi bem preocupante a entrevista do Pérez, porque simplesmente eu li hoje até no diário, que tava lendo aqui, estudando para a live, e simplesmente o grupo Bolton sumiu, né? Era para ele aparecer em julho, era para ele fazer alguma. Até vocês escrevem, né? O diário escreveu alguma manifestação concreta e não existiu. Então, o Pérez, o que ele quer agora é tentar dividir a Vila em 10 setores, né? Colocar names rights nos setores, que eu acho que é alguma coisa mais viável do que você ter uma empresa que vai dar 263 milhões para o Santos e você tentar vender cada área com um nome, né? Cada área com um tipo de marca. Então, a gente espera por isso, mas é o que a gente sempre falou, é muito legal. Eu sou a favor do retrofit, mas a gente precisa, antes de mais nada, ter um planejamento. Da onde vai vir esse dinheiro? É o que a gente comenta, 263 milhões para aumentar para 15, para 20, para quanto? Né? Mas... Tem que ser sustentável, né? Senão não Exatamente. faz sentido, né? E tem que Então. ser Isabel, vamos entrar sustentável em e outro rentável, né? E rentável, exato. Vamos entrar em outro assunto que eu sei que você gosta muito e domina.
Eu nem sei, na verdade a gente não conversou hoje um pouquinho antes da live, né? Eu não sei se você foi ao Pacaembu ontem, você disse que estava pensando em ir, mas teve o Santos ganhou do São Paulo no Paulista Feminino, né? Mas depois saiu a grande notícia aí da semana da Emily dizendo que não vai ficar no Santos na próxima temporada, né? Porque ela acha que o Santos está sendo vítima de represália, as meninas estão sendo vítimas de represália, porque teve a primeira convocação da Pia, lá, a nova técnica da seleção brasileira, e não teve nenhuma jogadora do Santos convocada, né? Eu queria que você, que acompanha o futebol feminino e conhece, primeiro falasse do que essa saída da Emily representa para o Santos, e se você vê mesmo uma possível represália, porque você olha nas jogadoras da Sereia e você vê jogadores que teriam potencial para estar na seleção. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Olha, eu acho que é uma notícia muito impactante, é muito ruim. A Emily ela é uma figura muito importante, mas ela é uma figura muito polêmica. E a CBF não gosta de figuras polêmicas. Ela não gosta de quem critica, ela não gosta de quem expõe os defeitos, e a Emily sempre fez isso. Então, perder a Emily nesse momento, seja para o ano que vem, é muito ruim, porque eu sempre falo aqui que a gente está no melhor momento das sereias, mas em parte é que assim, o que eu conheço do futebol feminino, conheço do Santos, conheço aqui, mas eu não posso aqui avaliar se a menina que está jogando no PSG ou no Atlético de Madrid merece mais ou menos que uma sereia. Realmente eu não tenho esse tipo de argumento para falar. Mas é muito estranho você ter várias atletas do Corinthians, você ter atletas de outros times. Eu não sei se dessa vez foi alguma do São Paulo ou do Flamengo, mas eu vi várias do Corinthians. E a gente tá ali, pau a pau Foi com o uma do São Corinthians. Paulo, uma do Inter e uma do Avaí. Então, e aí, como que você pega um campeonato que, no Campeonato Paulista, a gente tá com 9 pontos no nosso grupo, o segundo colocado é o São Paulo, que tá. Não, eu tenho anotado. O segundo colocado é o São Paulo, que tá com 4 pontos. Então, assim, e você tá bem no Brasileiro, você tá bem no Paulista. E outra, a Sole James, que voltou pro Santos, foi convocada pela seleção argentina. Na Copa do Mundo, a Socho, teve a chilena, foi Sochor. convocada. Isso. Soto, Ela Cláudia foi. Soto. Isso. Ela também foi convocada para acho que seleção chilena, né? Então, como que você tem várias outras meninas sendo convocadas em outras seleções e você tem um time que está liderando os dois campeonatos, que ano passado foi na final da Libertadores, que é campeão paulista, e você não tem nenhum tipo de convocação? Eu acho que é uma coisa muito, muito questionável, mas eu acho que é legal o que está acontecendo, porque agora que a gente está começando a poder ter mais argumentos para ver o que a Emily está falando. Porque se existe mesmo uma intriga, é um negócio nojento. Você mudar a vida de uma atleta por causa de uma intriga com a técnica, você mudar ali a qualidade de uma seleção por causa disso, é o que todo mundo reclama, né? Vira e mexe, falam, por que estão chamando ainda o Neymar? O Neymar, se ele fez isso, fez aquilo. Então a gente questiona muito os convocados da seleção masculina. E agora a gente está aprendendo a questionar os convocados da feminina. Eu acho muito ruim, tem gente que diz que a Emily já tem um outro emprego, que isso é mentira, é boato, que ela só tá fazendo uma história para ir embora. Eu não tenho como saber, a gente só sabe o que realmente saiu e que ela expôs é que ela não vai ser a técnica ano que vem. Para o Santos é uma perda terrível. O José Álvares está dizendo aqui, nossa, então o Santos virou um time pequeno, a folha do Flamengo deve ser uns 50 milhões mensais e nem faz casquinha. Precisamos de um Paulo Nobre. José, é assim, a folha do Santos é 13, a do Flamengo nos 50 não chega. Mas dá para você fazer um paralelo, até porque hoje tem leis do Profut, que você pode ter um limite de gasto que você pode ter. Então, assim, o Santos no ano passado arrecadou quase 300 milhões, foi um pouco menos de 300 milhões de reais o ano inteiro, né? Então, só com 13 milhões de folha, já daria ali, com os encargos, com tudo isso, daria em torno de 170, 180 milhões. O Flamengo arrecadou 650 milhões. Então, assim, isso é fato, eles estão numa realidade financeira diferente do Santos. O Santos não tem patrocinador master o ano inteiro. Então, então, questão assim, das competições também, realmente... né? E não dá para Se você joga tentar comparar nisso.
Ah, não. Se você joga uma Libertadores, por exemplo, acho que foi hoje que a Conmebol soltou a tabela. Eu acho que o ingresso mais barato da Libertadores a Conmebol colocou como US$ 40, se eu não me engano. Que já é tipo mais de Uhum. R$ 100, R$ 120. Então também muda muito a competição. Você tá jogando no ano, basicamente, que o Santos tá, que é um paulista e um brasileiro. E você tá jogando num ano um paulista, um brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Libertadores, nas quais Copa do Brasil e Libertadores você normalmente coloca o ticket mais caro, você pode colocar mais caro, até porque normalmente você tem jogos melhores, isso muda completamente, né? O Santos acabou ficando esse ano com dois É, campeonatos que não rendem. né? E a gente fez a matéria agora dizendo que o Santos precisa de 50 milhões para fechar a conta. O campeão da Copa do Brasil vai ganhar 69 milhões. Já daria uma sobra ali, inclusive. Isso sem contar que você ganharia de ingresso nesses jogos todos, né? Com possibilidades de ações de marketing e tal. E eu não sei, não posso dizer que o Santos poderia ganhar a Copa do Brasil. Eu acho que até poderia. Mas, assim, deveria ter passado pelo Atlético, pelas circunstâncias que foi. Empatou fora de casa e em casa não conseguiu ganhar. Inclusive, estava levando um jogo que ia para decisão por pênaltis, se abriu sem necessidade alguma e foi eliminado. E isso agora faz falta, né, Isabel? Não, eu acho que pior que isso pra mim é que era a obrigação do Santos ir mais longe na Sul-Americana. Isso foi o pior vexame, acho que o Santos Exato, e passou tem isso esse também. ano. Você tem agora hoje um Corinthians e Exato. Fluminense jogando, dois times que o Santos apesar mesmo o Santos já ter sido eliminado do Corinthians esse ano, o Santos sabe jogar contra o Corinthians, o Santos é superior ao Fluminense, e se você olha todos os outros candidatos ali da Sul-América, tem time que você nem conhece. Então, o Santos tinha a obrigação de ir mais longe na Sul-Americana. E eu tenho certeza que a torcida ia apoiar, mesmo sendo um campeonato meio que rejeitado. A gente estava com o Sanches crescendo nesse campeonato, sendo o capitão, muito por questão da língua. Então, talvez a gente poderia até estar jogando mais com o Vanderlei, talvez um na Sul-Americana e um no brasileiro, fazendo o rodízio dos goleiros. Então, seria bem diferente. E eu não sei qual é o valor da Sul-Americana, mas com certeza qualquer tipo de dinheiro para o Santos é muito válido. Qualquer coisa que entra ali. Isabel, a gente também, vamos voltar para o futebol, né, para o masculino ali. A gente falou das sereias agora. A gente levantou ali quais são os 4 jogos dos 6 primeiros até o final do Campeonato Brasileiro, até o final do primeiro turno, né? O Santos tem 2 em casa, que a gente sabe é Fortaleza e Atlético. O Atlético com muitos desfalques, o Santos vai com muitos desfalques para o jogo contra o Atlético, por causa de seleção. Tem Chapecoense fora e tem o Flamengo no Maracanã, provavelmente com 172 mil pessoas no último jogo, né? Que você acha aí que o Santos, quantos pontos você acha que o Santos precisa nessa sequência ali para garantir o primeiro lugar, para ficar numa condição boa de seguir na disputa aí pelo título? Olha, eu acho que considerando agora que a gente só tem. A gente falou, né? A gente perdeu a tal gordura aí e a gente tá só 2 jogos. E querendo ou não, você tem o Palmeiras, que tem um elenco muito grande, e um São Paulo que só está jogando brasileiro igual o Santos. Então, se o Santos quer ser campeão, ele tinha que conseguir ganhar todos esses jogos, né? Não tem o que dizer, mas assim, os 6 pontos dentro de casa, eu acho que, assim, 6 pontos dentro de casa é uma obrigação do Santos ganhar do Atlético e conseguir ganhar do Fortaleza. A Chapecoense lá é um jogo que dá sim para ganhar. Acho que minimamente um empate, mas tem que ganhar fora. E o Flamengo fora realmente é muito difícil. Então, se o Santos conseguir pegar um empate, se eventualmente, eu não sei, esse jogo vai ser, eu acho que no dia 14 ou 15 de setembro. Não sei se vai estar perto de uma Libertadores ou da Libertadores do Flamengo. Se eventualmente eles vão poupar, mas eu acho que eles não vão poupar ninguém. Mas os 2 jogos dentro de casa e a Chapecoense, eu acho que o Santos, se ele tá querendo mesmo ser campeão, tem que sair com a vitória. Agora, eu compreendo que você jogar no Maracanã vai ser muito complicado. Apesar assim, Maracanã, Maracanã, mas a gente jogou no Castelão, né, com 60 mil pessoas e a gente ganhou do Ceará. Então, também é uma torcida absurdamente apaixonada. Não estou falando que é a mesma qualidade de elenco, mas se você for comparar por estádio lotado. E no Mineirão, eu sinceramente acho que a gente tinha chance de fazer um bom jogo.
mas a gente acabou mudando completamente os planos aí com 2 minutos de jogo. Mas de longe o jogo do Flamengo é muito difícil. Eu acho que o Santos deveria sair pelo menos com 9 pontos. Então, eu acho que assim, o Santos tem que mirar 10, né? Sim. Se conseguir os 10 ali, aí tá garantida a primeira colocação, né? Ganha os dois em casa, ganha da Chapecoense e tenta buscar um empate contra o Flamengo. Se conseguir alguma coisa a mais contra o Flamengo fora de casa, ótimo, né? Mas se não conseguir um empate, eu acho que tá de bom tamanho, dá para garantir aí a primeira colocação. Quer dizer, eu acho, né? Minha, minha perspectiva, né? Minha avaliação. A gente até levantou nessa matéria algumas coisas que são um pouco preocupantes, né? Porque o Santos estava vindo muito bem com as 7 vitórias seguidas, né? Mas nos últimos 5 jogos, o São Paulo fez 15 pontos, o Santos fez 9 pontos nos últimos 15 jogos, nos últimos 5 jogos. O São Paulo fez 15 pontos, o Corinthians, se eu não me engano, fez 11, o Flamengo fez 10, e só o Atlético Mineiro fez 8, e só o Palmeiras que foi mal, que o Palmeiras no Brasileiro fez 4 pontos só, não ganhou nas últimas 8 rodadas, e mesmo assim está ali colado no Santos, né? Então, assim, o Santos tem que retomar essa sequência que teve aí dos 7 jogos, perdeu a gordura, não dá mais para brincar, né, Isabel? Ah, não, porque é o que a gente estava falando. Se você pega os três ali com 30 pontos, o Flamengo e o Palmeiras têm elencos muito maiores e tem um elenco mais forte individualmente do que o Santos. Se você comparar a peça, ele pode ser que ainda não tenha um time formado, porque o time é muito novo, mas um elenco é muito maior. E o São Paulo agora, com a contratação de Daniel Alves e Rofran, e considerando que o São Paulo também só joga o brasileiro, é um time muito forte. Acho que tá muito mais difícil, né? A perspectiva que a gente tinha do brasileiro há um mês atrás, hoje está muito diferente. As contratações do São Paulo subiram o patamar do São Paulo a muito mais alto. Então, o Palmeiras e o Flamengo serem os dois desclassificados da Copa do Brasil aumentou a vontade deles e o engajamento deles dentro do brasileiro. Então, de um mês para cá, o brasileiro se tornou muito mais difícil. Exato, exato. E a gente perdeu a gordura em 2 jogos que seriam até normais perder, né? São Paulo no Morumbi e Cruzeiro no Mineirão, mas que a gente ficou com a sensação de que se tivesse feito um pouquinho diferente, poderia ter saído com um resultado melhor, né, Isabel? Tanto em questão de escalação, quanto em questão de falhas individuais que Desempenho individual, aconteceram né? nesses É. jogos. Então, isso foi um problema muito grande aí que a gente acompanhou também. Você vai para a Vila domingo? Você vai estar trabalhando? Como você vai acompanhar o jogo? Não, nesse domingo eu acho que eu não vou conseguir ir, mas eu vi que pelo menos novamente, né, a gente tá com os ingressos lotados pelo terceiro jogo e até a gente falou na live, né, que foi muito legal o Santos ter colocado os ingressos à venda muito tempo antes, porque eu tenho certeza que se depois do desempenho contra o Cruzeiro, se tivesse colocado, Deixa se para tivesse vender. aberto só depois, o torcedor com certeza não teria o mesmo ímpeto de ir ao jogo, de comprar o ingresso. Então, por isso que é sempre importante essa venda antecipada. Até eu acho que o Santos já estava anunciando a venda contra o Atlético Paranaense, né? Para também lotar a Vila Já Belmiro. está já tá aberto, né? Mas a gente não está tendo um retorno de parcial. Eu acho que até porque a parcial deve estar baixa, justamente por isso que a gente falou. Mas eu acho que, por exemplo, o Santos ganhando bem do Fortaleza, eu acho que tem boas condições de ganhar. Na próxima semana também a gente esgota, antes de correr o risco com a Chapecoense, de ter o tropeço com a Chapecoense e daí não ter ninguém contra o Atlético Paranaense. Né? Sim, exatamente. Acho que fazendo um bom jogo contra o Fortaleza, uma vitória com bom desempenho, não uma vitória sofrida, uma boa vitória, eu acho que o Santos já volta, o torcedor volta a querer comprar o ingresso e ir para o jogo também contra o Atlético. Essa semana até o Sampaoli foi meio, perdeu a aura dele de milagroso, né? Muita gente questionando as escolhas que ele fez nessa partida, né, Isabel? Mas assim, acho que ele está cada vez mais que ele comete esse tipo de erro, que para mim foi um erro a escalação inicial ali,
tá ficando, tá ganhando uma casca, assim, né? Para conhecer um pouquinho mais como funciona o futebol brasileiro, os jogadores, questão de torcida. Eu espero, como algumas pessoas já falaram aqui na live, até parou de aparecer os comentários aqui, mas teve uma pessoa que falou aqui que o São Paulo, ele não pode entrar com esse negócio mais de inventar um zagueiro pelo lado direito, né, Isabel? Não dá certo. Será que a gente precisa levar uma faixa lá e pular lá o CT que ele não deixa ver treino e falar, ô São Paulo, tá vendo? Não dá. Provar por A mais B que toda vez que colocou deu alguma coisa errada, né? Até nos 3 jogos, né? Nas 3 derrotas que o Santos teve, nas 3 derrotas a gente não entrou com o Vitor Ferraz como titular, nas 3 derrotas a gente entrou com essa tal formação de 3 zagueiros. Acho que nos 2 clássicos a gente entra com o Veríssimo, Gustavo Henrique, eu acho que o Aguilar, e nesse último agora que a gente meio que entrou com o Jorge ali como se fosse o terceiro zagueiro. É que assim, eu não consigo julgar o último jogo, porque eu não consegui ver Sim. o que ele propôs. Eu acho que às vezes ele nem queria colocar o Pará, ele nem estava nos planos dele colocar esse jogador nesse jogo. A ideia dele provavelmente era o Vitor Ferraz, não era, e era manter 11 jogadores do começo ao fim. Então acho que a gente pode falar dos outros jogos, mas com certeza a dinâmica que ele tinha imaginado contra o Cruzeiro não dá pra gente pensar. Tá certo. Isabel, a gente já está passando o nosso tempo aqui, os nossos 30 minutos. A última pergunta é aquela para te deixar meio um pouco na fogueira, né? Teu palpite aí para o jogo de domingo. O último jogo contra o Goiás eu falei que ia ser uma goleada, ia ser um monte, eu quase acertei, hein? Ó, 3-0. Nossa, você tirou da minha boca, era o placar que eu ia falar, sabia? Não, então eu vou falar assim, não, vai ser um 4-1, então, por aí, uma vitória tranquila aí do Santos para Três seguir aí S's, hein? na liderança Sacha, do Sacha Sanches Soteldo. 3S, Soteldo, Sacha e Sanches. É isso? É, Tá certo. O Soteldo o Soteldo já virou ídolo do Santos, né? Incrível, né? total. Eu adoro. No meu canal, várias vezes me chamam de Soteudinha, porque a gente tem o mesmo tamanho, Ah, eu sempre é? falo dele. Eu adoro. Seu. Você viu? Nossa, eu gosto Apareceu o muito dele, acho muito Soteudinho essa esforçado. semana, né? Apareceu o Soteudinho essa Então, semana, eu você viu? vi bonitinho, pintou o cabelo e tudo. Mas dentro dos jogadores do Cruzeiro, do jogo contra o Cruzeiro, se tivesse alguém para falar alguma coisa, na linha seria o Soteldo. Everson, achei que fez uma boa partida, principalmente ali no primeiro tempo, até sair o gol do Fred, né? O Everson estava fazendo uma boa partida e o Soteldo tentando muito. Às vezes parecia que o Cruzeiro estava jogando com Sim, 15, né? Porque você olhava o Soteldo, ele não sim. tinha para quem passar a bola, ele se arriscando ali bastante na frente, tentando o jogo. Eu gosto dele. Legal. E com quem que foi a hashtag que a gente brincou esses dias no Twitter, que aí Parcialmente Santista nunca criticou, agora eu esqueci. Quem que David foi? Braz. Ah, o David Braz, né? David Braz que fez o gol contra o Palmeiras, né? Nossa, Tá certo, baita tá sentindo falta do golaço. David Braz? Ó, Ajudou a gente ali. Não fosse aquele gol, o nossa, Palmeiras estava na liderança do campeonato. Quer dizer, não estava na exatamente. liderança em número de vitórias, mas Mas estaria estaria empatado com empatado. a gente, né? Exatamente, né? Exato. Perguntaram E a pra gente ele brincou ali no. se ele já tinha chutado assim de fora da área. Ele falou, não, nunca. É, o mais engraçado é que a gente fez a brincadeira no Twitter, né? E você falou, real, pela primeira vez o termo hashtag nunca critiquei foi usado verdadeiramente. Mas eu Isabel, realmente obrigado gosto mais. dele. O David Neto, ele até falou que o gol era pro David Neto. Eu gosto dele. Então tá certo. Isabel, obrigado mais uma vez pela presença aqui na live. Sucesso aí no seu canal. Já tem mais de 10 mil inscritos, o canal Imparcialmente Santista no YouTube. Eu recomendo a todo mundo acompanhar lá, seguir os perfis da Isabel. Ela conhece muito de futebol, acrescenta muito aqui para a gente no diário. A gente está muito feliz de estar com ela desde o início do diário aqui. E as lives são sempre muito legais. Hoje, de novo, já teve uma hora aqui com 120 pessoas participando da live. É muito legal. Obrigado, Isabel. Um bom final de semana para você. E um bom vídeo, né? Depois do jogo com Fortaleza, com dancinha e tudo, que os vídeos com dancinha são os mais legais, né?
Sim, tô sentindo falta de fazer as minhas dancinhas, preciso de inspiração e o Santos vai me inspirar, tenho certeza, nesse jogo. Até. Então tá certo. Gente, valeu, obrigado a vocês. Acompanhem toda a cobertura do Santos, diariodopeixe.com.br, nossas redes sociais, o @Diário do Peixe, tanto no Twitter quanto no Instagram. Siga os canais da Isabel aí para ter conteúdo do Santos o tempo todo. Um abraço para vocês, boa semana, um bom jogo para todos nós no domingo.